Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Bela Vista, Campo Florido. Muito bom estar recebendo você aqui na Band. Segunda rodada do Campeonato Mineiro. Em Nova Lima tem Vila e Cruzeiro. Leandro Guerreiro participa de coletivo e diz que está a 70%. Quer ir pro jogo. Na Arena do Jacaré tem Atlético e Tupi. Magno Alves, a novidade no ataque. A preparação das equipes pelo interior do estado. E vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Romero Carvalho. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Então vamos lá, rapidinho. A experiência pode mesmo fazer a diferença no Galo. Magno Alves, Ricardinho, é um Galo bem diferente na personalidade. A experiência é indispensável para um time ser vencedor. E no Atlético não faltam jogadores, digamos, já rodados. Mancini, Leonardo Silva, Ricardinho, Magno Alves. Todos acima dos 30 anos de idade. O que, no caso, não é nenhum problema. É solução. Essa questão de idade está na cabeça das pessoas, cara. Isso aí, a idade não aponta nada. O que aponta é a qualidade e o trabalho, a competência que cada um realiza dentro do campo. Campeão mundial de clubes e pela seleção brasileira, o camisa 10 atleticano hoje é um espelho para as novas gerações na cidade do Galo. Para mim tem sido assim, extremamente gratificante estar trabalhando aqui no Atlético com alguns jogadores jovens. Em campo, eles também não deixam por menos. Experiência e vitalidade andam lado a lado. Magno Alves é um bom exemplo. Aos 35 anos, mostrou o futebol de criança logo na estreia do Campeonato Mineiro. A boa atuação contra o Funorte já rendeu uma vaga entre os titulares. Um prêmio para um jogador que, desde que chegou ao Atlético, tem mostrado a motivação de um iniciante. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Sempre respeitando, mas procurando dar o meu melhor. E isso é uma coisa que eu tenho facilidade, né? Independente aí de idade, como todos sempre comentam isso, né? Coisa que colocam ou tentam colocar em nossa cabeça. Mas aí vocês estão vendo que dentro de campo tem sido diferente e creio que a cada partida a tendência é sempre melhorar. E dentro de um novo esquema implantado por Dorival Júnior, a velocidade de jogo é fundamental, o que não quer dizer correria dentro de campo. No futebol, o que corre é a bola mesmo. Não adianta o jogador querer correr, porque o que vale é a bola, é você fazer a bola correr, né? A velocidade tem que ser dada na bola, né? Não adianta você ter velocidade para correr com a bola e não conseguir realizar um bom passe, não conseguir trocar, fazer uma tabela, enfiar uma bola, né? A cabeça deles realmente funciona bem e o corpo ainda melhor. O Flavinho foi muito feliz aí nesse final, porque acho que é isso mesmo. Mas, na verdade, a cabeça deles funciona bem há muito mais tempo, né? O que deu a eles a condição de chegar neste momento, nesse conceitual físico e técnico. Daqui a pouco a gente vai falar do rival, eu sei que vocês estão esperando, que é hoje, sem dúvida nenhuma, depois que aconteceu ontem, um grande exemplo de tudo isso. Acho que se opondo aí à questão do próprio Ronaldo Fenômeno, né? A gente vai falar disso já já. Mas para o Atlético é importantíssimo essa experiência com a condição física e técnica que os dois têm, né? Exatamente, são jogadores que se cuidaram muito bem. Eles preservam o seu instrumento de trabalho, que é o corpo. Por isso que chegaram com essa longevidade, aos 35, 36 anos. A gente teve o Valdo jogando até os 41 no Botafogo em alto nível. E outros jogadores, o próprio Toninho Cerezo também jogou até uma idade mais avançada. Júnior, ex-lateral do Flamengo e depois meio campo. Ou seja, se o jogador se preserva mentalmente e fisicamente, ele tem essa condição de depois chegar e ajudar os mais jovens. É o que o Magno Alves pode fazer. O Jobson, ainda ali sentindo um pouco o ritmo, o Magno Alves é uma opção para esse momento. Ele é um jogador que sempre se cuidou muito bem, tem eficiência e pode ajudar muito o Atlético nesse momento aí, mesclando jogadores mais experientes com jogadores jovens. É óbvio que a gente ainda tem que ver muita coisa do Magno Alves. Eu disse até quando o Atlético o contratou, né? Eu falei, deve ser uma composição de grupo, pela idade, né? Pela forma como vai vindo e pelas opções que o Atlético tem em termos ofensivos, né? Mas o fato de ganhar ou não a vaga titular, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, faz parte do próprio trabalho do jogador. Ele está se mostrando neste momento um jogador extremamente maduro no seu conceito de atleta.
atleta, né? No seu conceito de quem se cuidou para estar nesse momento. Eu tenho falado sempre que esse Campeonato Brasileiro vai ser o Campeonato Brasileiro dos veteranos. Né? Mas veteranos que se cuidaram. Porque às vezes você vai chegar numa certa idade que a cabeça vai pensar, mas o corpo já não vai aguentar executar os movimentos que você precisa executar. Diferentemente desses jogadores do Atlético. A gente vê que eles estão muito bem fisicamente, principalmente naquele primeiro gol do Atlético. Não sei se vocês notaram, lá em Montes Claros, contra o Funorte. O Renan Ribeiro joga a bola no Magno Alves, no meio de campo. O Magno Alves já toca rapidamente pro Ricardinho, Magno Alves de novo, Magno Alves Tardelli. No Tardelli, e o Tardelli consegue enfiar uma bola pro Wesley, maravilhosa. E o Magno Alves, aquele mesmo que recebeu ali quase no meio de campo, já chegou para concluir. O jogador tem que estar bem fisicamente, né? Diferentemente do Jobson, que é bem mais novo e está mal fisicamente. São contextos que a gente vai... Então, para ilustrar isso que a gente está falando, vou pedir para o pessoal, para eles soltarem para a gente aí o gol que o Rivaldo fez ontem, na sua estreia. Eu nunca tinha visto o chapéu de joelho. Nunca tinha. Fantástico. Isso aí, eu sou muito fã do Alex. E me lembro muito bem um gol que o Alex fez assim, só que a bola veio enrolada no chão para ele, ele deu um chapéu e fez um gol maravilhoso. Agora o Rivaldo, eu já havia falado aqui também, com todo mundo aqui em off, que ele vai jogar muito mais do que o Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldo, a Dimara conviveu com o Rivaldo, e o Rivaldo se cuidou e se cuida. Um dos poucos jogadores que não bebe, não fuma. Exatamente. Diferentemente do Ronaldinho caráter Gaúcho. Fantástico. E não foi, um detalhe, não foi só o gol. O Rivaldo deu passe de letra, chapéu. Deu canetada, deu chapéu. Os melhores momentos de Rivaldo são fantásticos. São sensacionais. É o artista, né? O torcedor vai a campo também para ver o artista. Claro que tem os carregadores de piano para fazer o artista brilhar. Né? A gente tem isso em vários esportes de campo. A gente tem a final do Super Bowl esse fim de semana. Você tem o lançador, você tem os recebedores, mas você tem ali os bloqueadores para permitir que os outros façam os pontos. No futebol também tem que ter assim. Você tem ali os carregadores de piano para poder permitir que o Rivaldo brilhe. E ele é um jogador extraordinário. O Rivaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E você sabe, eu sempre digo o seguinte, e aí, obviamente, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele, e a gente mantém um relacionamento de amizade até hoje, ele não é marqueteiro. Exato, né? Esse é o ponto. O Rivaldo tem aquela situação dele. Talvez ele fosse muito mais reconhecido, né, como... por tudo que ele apresentou em termos de futebol nacional e internacional. Copa do Mundo. Né? O que ele foi importante para o contexto do futebol brasileiro, talvez ele não apareça tanto porque ele não tem esse marketing pessoal. Até na convivência, né, Serginho? Porque ele é de uma humildade. Tem uma passagem que é super interessante na chegada dele ao Cruzeiro. A imprensa, que obviamente muito mais, assediando muito mais do que normalmente ele já enfrentava na Europa, porque lá as coisas são mais seguras, e ele me chamou e disse: Dimara, por favor, me ajuda. Não é uma sensação de achar que eu sou alguma coisa, de vaidade, nada, mas eu gostaria, se eu pudesse, diminuir o número de vezes que eu falo, porque, na verdade, eu ainda não estou lidando bem com isso. Será que você consegue conversar com os jornalistas? Olha a humildade de quem era, de quem tinha esse contexto, e o respeito que ele teve pelo Cruzeiro, pelos jornalistas, de que eu explicasse, olha, explica para eles que não é uma vontade, não é porque eu tenho que me adaptar a isso primeiro. Né? Então, quer dizer, ele tem isso como parte dele. Né? E ontem o próprio presidente do São Paulo dizia que ele teve todo o cuidado nessa questão da vinda, da documentação, do estar ok, da oficialização da coisa. Ele teve muito cuidado com tudo. Eu acho que isso é um respeito à carreira, né? Um respeito à condição de ídolo e ao que ele representou, que a gente pode usar como exemplo oposto, né? A própria chegada do Ronaldo Gaúcho no Flamengo, que foi né? Para um cara que tem... Eu até hoje lamento aquela forma. Né? Um marco de contrário. Ou a própria presença do Ronaldo Fenômeno hoje, em termos de Corinthians, que não tem uma situação física e técnica que possibilite você lembrar, ao final da carreira dele, do que ele representou. Sem dúvida. O Rivaldo realmente é um caráter exemplar e um exemplo de atleta. Em 2002, para mim, ele foi o melhor jogador da Copa. Em 98 também. Para mim, 98 jogou muita bola. 2002... eles deram o título para o Oliver Kahn, num jogo se questiona até hoje, né? Tanto que a FIFA, depois de 2002, mudou os critérios e o melhor jogador só sai depois da final. O que realmente é certo, que aquele que joga a final bem, aquele que faz os gols na final, é o jogador de decisão, ele merece sim um respeito maior. E o Rivaldo merece esse respeito.
está num grande time que é o São Paulo. Ontem ele fez um lançamento para o Dagoberto, a coisa mais impressionante. A bola do Rivaldo parece que é jogada com a mão e parece que não vai chegar. É verdade. Parece que não vai chegar. Aí ela chega no peito do Dagoberto. Mas é Bate impressionante. bem demais na bola. Em 2002, inclusive, o Oliver Kahn, para mim, não foi nem o melhor goleiro da Copa. Eu acho o goleiro da Turquia, o Rustu, que depois até foi pro Barcelona, mas não deu muito certo. Mas é interessante que o Rivaldo, depois da Copa, ele teve aquela passagem pequena pelo Cruzeiro e se eclipsou. Né, tanto no Milan, depois foi parar no futebol do Uzbequistão. A gente não tem nem condições de acompanhar o Rivaldo jogando. Eu acompanhava por e-mail. Ele me passava e-mail, contava, e eu respondia os e-mails, aí tinha uma noção mas é muito complicado, Foi campeão lá também, né? Mas o Rivaldo, ele exatamente por isso, Gilmar, por ser um jogador muito tímido, ele não tem esse apelo midiático de outros. E às vezes não se dá no Brasil o verdadeiro valor que o Rivaldo tem. O Rivaldo, para mim, é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E talvez mostre isso mesmo com 38 anos, porque qualidade ele tem. Talvez ele não consiga jogar todas as partidas, mas naquele jogar, ele vai ser decisivo como foi ontem. E o Dagoberto deve ter ficado muito nervoso com o que ele jogou, porque brigou com o Carpegiani, né? Falou lá tudo. Agora não sei nem se vai ficar mais por lá. Acho que ele ficou nervoso com o futebol que o Rivaldo apresentou. Maurício Vitorino está chegando. Se a preocupação é com a questão da adaptação, Montijo garante. Quando o zagueiro chegou à Universidade do Chile, jogou de imediato. Montijo está bem satisfeito com a chegada do amigo. Mais contento por el time de Cruzeiro. Acho que é um jogador importante, que vai fazer muito bom al time completo. Mais que é um amigo, aqui somos todos profissionais que brigamos por uma posição. E acho que ele vai ser muito importante com a experiência que ele tem, jogando Mundial, agora vem na Copa América. Então estou muito contento, mais com todos os jogadores que han chegado aqui, ¿no? Y Dios quisiera que tenga una adaptación muy rápida. Él cuando llegó a Universidad de Chile, llegó de un vuelo de Uruguay y llegó al día siguiente de noche por Sudamericana y no tuvo problema ningún en demostrar toda su calidad. Físicamente él está bien, entonces acho que la adaptación va a ser rápida. Aquí los compañeros hacen las cosas muy fácil para adaptarse, entonces eso él va a ficar bem aqui e vai adaptar-se rápido. Tá aí, então, o Montijo falando da chegada do Maurício Vitorino. Que bom, né? Que a adaptação me parece, e essa era a grande preocupação, porque já tem jogo da Libertadores dia 16. O Cruzeiro informando hoje que o Valdir Barbosa não vai mais ter que buscar o Vitorino, ele vem sozinho. Sabe o caminho, né? O Montijo deve ter passado um mapinha para ele, vai vir sozinho. A expectativa é que na segunda ele já esteja aqui para assinar a documentação e o Cruzeiro entrar com essa documentação para regularizar o jogador e também fazer os exames médicos para que esteja em condições. E se o Montijo está garantindo que lá ele chegou e jogou, acho que esse problema de adaptação também, que a gente já via uma preocupação, acho que ele não vai ter por aqui também. Eu acho que não, porque ele é um jogador muito bom. Eu acompanho o Vitorino já no Nacional, depois na Universidade de Chile. É um excelente zagueiro. Excelente zagueiro. É muito acima da média. Não é um zagueiro comum que o Cruzeiro contratou. Não é, tem gente falando que é um craque. Na defesa, é um jogador que realmente tem sua qualidade, não é titular na seleção do Uruguai, porque briga pela vaga com o Lugano. E aí fica um pouco complicado, porque o Lugano é o grande líder da Celeste. É questão de ídolo ali, né? Mas é um jogador acima da média, chega para ser titular do Cruzeiro. E não vai ter dificuldade de se adaptar de forma alguma. Ele tem qualidade, então onde ele chegar, ele vai conseguir orientar a sua zaga, vai comandar essa zaga, vai ser o xerife do Cruzeiro. E em Libertadores, isso é muito importante. O jogador, o pessoal fala que não, mas o jogador que fala espanhol e vai falar com o árbitro, é diferente, gente. E o uruguaio sabe ali catimbar, sabe cadenciar o jogo. O Flávio Carvalho aposta que ele vai virar capitão do Cruzeiro na Libertadores. Eu também aposto. O meu voto até é para o Fábio. Sem dúvida, o ídolo hoje, do grande ídolo do Cruzeiro é o Fábio. Ele vai ser muito útil. E eu sempre falo o seguinte, eu pedi o Renan Ribeiro no gol do Atlético, falei que não tinha idade para o craque jogar. Existem os craques das suas posições. É claro que os jogadores de meio de campo e os atacantes aparecem muito mais, porque estão mais perto do gol e sempre fazendo os gols. Se ele seguir a mesma linha do Montijo, ele chega hoje e joga amanhã. Porque o Montijo foi assim, o Montijo chegou na quarta-feira, no domingo já estava em campo. Mas é que eu tô achando e jogando que isso bem. É mais questão de jogador brasileiro que volta para o Brasil da Europa.
né? Não, mas Que a eu gente- chego e falo assim, eu preciso me readaptar ao futebol, porque lá era muito diferente. Ó, todos os estrangeiros que vêm para cá e vêm de uma situação diferente, com futebol, com tática e Quando técnica são bons, diferentes, se eles adapta. chegam e pá, jogam, Mas entram você e fazem. sabe o que eu mais fico pensando, Dimar? O jogador fica de férias aí 30 dias, se apresenta machucado ainda e só vai jogar. E ainda fica aí 3, 4 rodadas. Lógico que tem Engraçado. exceções, né, Sérgio? Tem suas exceções, Claro. é claro, mas é claro que o jogador às vezes foi machucado. Tipo o Fabrício, Ou tem aqueles por que exemplo. fazem tratamento Fabrício, nas férias, porque querem voltar. A gente já viu sem um monte dúvida. dessas. O Fabrício, é um por compromisso, exemplo, ele né? fez o tratamento, só que a pubalgia dele, É, tipo, depois pubalgia é veio complicado. outro problema na panturrilha. Então, tudo isso. Mas tem outros jogadores que eles se apresentam machucados e ainda ficam mais um mês. O jogador vem, está jogando lá no outro clube, na hora que chega, tem que se adaptar. Eu não entendo. Mas é Zezinho, jogador brasileiro que jogando. inventa esse Ou negócio. então o mediano. O Renteria tem que se adaptar. O Guerron talvez tenha que se adaptar. Mas quando ele tem o nível do Vitorino, do Montijo, do D'Alessandro, do Guinha-Azul, ele não tem que se adaptar. Ele chega e joga, porque ele sabe jogar. Né? A gente viu, por exemplo, o próprio Robinho, quando ainda motivado em ser um grande jogador de futebol, foi para o Real Madrid, o primeiro jogo ele arrebentou. Não teve que se adaptar ao time, porque tem qualidade. O jogador, lógico, o entrosamento, tudo isso é muito importante. Mas quando o cara é bom, ele se adapta imediatamente, como foi o caso do Montijo, ele já sabia o que tinha que fazer. E ele se comunica com os outros jogadores com uma velocidade muito maior. E o Vitorino é um jogador assim, ele pode comandar essa zaga. Eu defendo que ele seja o capitão do Cruzeiro, não desmerecendo o Fábio, que é claro que é o grande líder dessa equipe. Só talvez na Libertadores, porque o capitão ele tem a permissão de falar mais com o juiz. Mas deixa eu dizer uma Então, coisa. nesse sentido. Mas espera aí, isso não é regra. Né? É bom que seja claro. Qualquer jogador pode abordar o juiz, independentemente da situação. Você vê nas Mas grandes o juiz equipes... geralmente é mais conivente com o mas capitão. você vê nas grandes equipes, e pelo respeito que se tem aos jogadores que estão, quando eles têm esse conhecimento da liderança de cada um, independentemente do setor ou da faixa de capitão, eles têm esse acesso normal ao árbitro. Não existe essa definição, só quem pode se aproximar do árbitro. Então, não é isso. O que eu acho nessa questão de capitão, e óbvio que isso aí é uma liderança que quem vai definir é o Cuca, são os jogadores, porque às vezes nós que, né, Vimos nós isso com o Flamengo, jogadores por exemplo. Léo Moura definimos que dando é isso faixa aí. pro Ronaldinho. Às vezes tem até uma votação, a gente sabe disso, mas o interessante até não é bem a questão do capitão, mas a questão da liderança, né? Você tem o Fábio como líder, você tem ele como líder, você pode ter um outro lá no meio campo, um outro na ataque. Sim. Quanto mais líderes, melhor. Né? Então, É isso que faz um contexto de time em todas as situações, Exatamente. seja desde discutir o bicho, né? Até estar no contexto de com o torcedor, dentro de campo, jogando bola. O capitão, ele não é capitão só ali nas 4 Claro que linhas, não. não, né? Ele é aquele elo de ligação, diretoria, jogadores, treinador, jogadores. E ele tem aquela liderança, e normalmente o capitão ele tem a liderança natural, a liderança Não é espontânea. imposta, né? Ele é um líder positivo para o grupo, o que é muito importante. Por isso que eu acho que o Fábio não deve perder essa liderança, porque ele é esse líder positivo e já está há mais tempo. E como a Dimara falou, não tem essa regra de só o capitão poder reclamar. Eu vejo, por exemplo, em outros clubes, e principalmente os argentinos, eles não abordam, um único jogador não aborda o árbitro, não. Normalmente eles chegam em grupo. Impressionante. Parece que é para Faz intimidar. a rodinha e volta do Parece que é para intimidar. Porque eles chegando em grupo ali, os outros jogadores, os jogadores do outro time, não podem chegar. Então, isso é muito importante e tem que saber até reclamar. Até você abordar o árbitro, a forma, o jeito de abordagem para com o árbitro na Libertadores, isso é muito importante. Porque existem árbitros, Dimara, qualquer pessoa que chega para ele já vai dando cartão, quer intimidar. Que é do árbitro, você tem que saber também como é que é. Outros já vão levando em banho-maria, dá cartão só no segundo tempo. Então, até nisso, os jogadores precisam se adaptar. E até uma curiosidade que o pessoal, a gente vai chamar agora o Sub-20, né, o Sul-Americano Sub-20, a vitória do Brasil ontem em cima da Colômbia, mas é interessante que as pessoas saibam que a questão do capitão aqui ainda a gente vê dessa forma, é só em jogo e tal, mas na Europa, né, e principalmente em alguns países que são mais rígidos aí, o capitão é tão importante na equipe, nos principais times, que, por exemplo, no refeitório, quando eles estão concentrados, ninguém começa a comer antes que o capitão chegue, sirva primeiro e coma, nas principais equipes.
O capitão viaja com o treinador para fazer a observação do time adversário nas grandes competições. Então, a importância do capitão em termos de Europa é muito maior ainda do que a gente vê por aqui. Para se ter essa por exemplo, ideia. na Inglaterra, a seleção inglesa, antes da Copa, sofreu uma crise porque o capitão John Terry teve todo aquele rendezvous com outro jogador e dividiu o grupo. E ele perdeu a faixa de capitão. Isso na Inglaterra. A questão do respeito, né? Isso no Brasil talvez não geraria tanta polêmica por ser o capitão. Nada, não. Brasil, eles dariam 2 tardes para ele de capitão. Esse é o cara certo. Oh, Deus! Mas no caso do John Terry, o fato dele perder a faixa foi assim, um escândalo na Inglaterra, porque na Inglaterra é assim, o capitão do time, tanto em futebol quanto em rugby, é muito importante. E lá sim, ele é o jogador que, quando vai ter esse bolinho para falar com o árbitro, ele é o que puxa, ele é o que se relaciona. Para os nossos telespectadores que o John Terry, ele traiu a mulher dele e ainda chifrou um amigo de seleção. Jesus amado! Viu, gente? Isso aqui é um programa de esportes, Sim, né? mas foi aqui, deixa eu ir. O de fofoca é depois, olha só. Vamos lá, então. Firme na briga por uma das 2 vagas para as Olimpíadas de Londres. Pelo Sul-Americano, vitória sobre a Colômbia. É o Brasil. A narração é de Nivaldo Prieto. Toque para trás, saiu o levantamento, olha o gol! Gol! Brasil! Casemiro! 2 minutos de jogo na cobrança de escanteio. Subiu no toque de cabeça Casemiro. Para fazer a festa. Para esquentar logo de cara no início do jogo. Camisa 5, Casemiro. Vamos lá, brigou Zé Eduardo, roubou essa bola. O toque na frente. Diego partiu, vai lá, pé direito, bateu! Gol do Brasil! Diego Maurício, uma bomba! Abriu no pé direito, ele solta uma pancada certeira! Diego Maurício, segundo gol do Brasil! E tem gente que não gosta do Diego Maurício, né? Os curiosos do futebol, né? Tem um monte que fica falando por aí. Abração pro Prieto, o carinho que ele sempre acompanha a gente pela internet, Fernando Fernandes, beijão para todo mundo, para nossa galera de São Paulo. Prieto, que ontem falou da gente na transmissão, obrigada pelo carinho, Prieto. Eu acho que o Brasil, antes não tivesse feito esse gol logo no início, teria passado um sufoco, poderia ter perdido o jogo, porque depois foi um Deus nos acuda, marcação forte. O bom do sub-20 também é a ofensividade, né? Ele é lá e cai, vamos, e não tem muita marcação, muita tática, corrido, né? Mas o Brasil está num caminho bacana. Eu tenho visto esse hexagonal final muito equilibrado. Muito. Muito equilibrado. A Argentina perdeu para o Equador. Ontem, Equador empatou com o Uruguai. O jogador equatoriano perdeu um gol aos 44. Isso mostra que o Brasil está com sorte. Porque senão o Equador era líder com o Brasil é líder. A gente ficou ali, ó, contra a Argentina, mas não... Exatamente, é contra a Argentina, mas não teve jeito. Que é o adversário do Brasil domingo às 23 horas. Às 23 horas, domingo. O Brasil pode decidir aí a vaga já, né? Porque classificam 4 para o Mundial e só 2 para as Olimpíadas. Então o Brasil precisa ser campeão ou vice para se classificar para a Olimpíada e tentar essa medalha inédita aí. Estou vendo um time mais coeso, mas um time ainda que falta muita coisa, viu? Falta, mas tem mais talentos individuais. Ele é muito mais individual do que coletivo. Ele tem mais talento do que as outras seleções. O Ney Franco ainda não conseguiu dar uma cara para esse time, mas a gente vê talentos sobressaindo. O próprio Neymar, Lucas e outros jogadores. O Diego Maurício é um jogador, um centroavante que me agrada, eu gosto dele, o pessoal chama ele de Drogbinha, né, que é um apelido bem infeliz, mas é um bom jogador, entra e tem feito a diferença quando... Tem a sua função importante, exatamente. É preciso ter um jogador com esse tipo de movimentação, com esse tipo de filosofia de jogo dele. Sim, você muda taticamente uma situação. Né? Tem gente que fala assim, é só técnica, só isso aqui. Você tem que ter as alternativas. Quando a gente diz assim, olha, tal time passou aperto porque ele não tinha uma alternativa, é exatamente na condição desses jogadores. Dimar, agora a gente vê aí, por exemplo, Zé Eduardo, que era do Cruzeiro, excepcional jogador de meio de campo, toma a bola e já faz essa ligação. A gente vê o Danilo,
que era do América, jogando na lateral direita. E quantos laterais, ontem mesmo nós falamos aqui, o que está escasso de lateral, não achou. O Danilo aí é um jogador que está na lateral, começou no meio de campo, foi para a lateral, que vai se dar muito bem. Geralmente começa na lateral, tem talento, vai para o meio de campo, por isso também que a gente está perdendo laterais. Exatamente, mas então a gente vê o futebol mineiro perdendo espaço aí. Hoje nós só temos o Gabriel lá.